Abra comigo em Mateus, capítulo de número 25, verso 31 a 46. O tema da mensagem dessa noite é o seguinte, uma pergunta: o que Jesus espera de nós? Você pode fazer essa pergunta para o seu irmão? O que Jesus espera de nós? Amém? Mateus 25, do verso 31 a 46. Diz assim a palavra do Senhor: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestis-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e foste ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e amado Pai, nesse instante irei ministrar a Tua santa e poderosa palavra. É necessário que eu diminua e que o Senhor cresça. É necessário que nesse instante essa palavra, meu Pai, que venha falar no íntimo de cada um de nós. Que nós muitas vezes, meu Pai querido, nós somos acostumados a ouvir aquilo que nos agrada, mas se nessa noite o Senhor quer falar conosco, meu Pai querido, exortando com amor, que assim o faça. Usa a minha vida, meu Pai, conforme o Teu querer, que eu seja um interlocutor da Tua palavra, e que essa palavra possa entrar no mais profundo de cada coraçãozinho dos irmãos que estão presentes, dos irmãos que estão nos vendo através do site da igreja. Essa palavra há de ser, meu Pai querido, também pronunciada pelos meios, meu Pai, de comunicação, pela internet, que cada vidinha que ouvir essa palavra possa ser impactada, que haja metanoia, essa mudança de mente. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. O que Jesus espera de nós? Essa acho que é uma pergunta que todos nós deveríamos fazer sempre, né? Domingo passado, o Cavaléria pregou sobre características de um cristão. E hoje, o que Jesus espera de nós? É claro que todos nós temos a vontade de sempre agradar alguém que nós amamos, não é assim? Se você namora, você quer fazer de tudo para agradar a sua namorada. Se você é casado, você quer agradar também o seu esposo, a sua esposa. Ou você tem filhos, você sempre sente o desejo de querer agradar os seus filhos. E isso é normal. Agora, antes de querer agradar todas essas pessoinhas que nós amamos, eu acho que nós deveríamos pensar bem como nós podemos fazer para agradar ao Senhor Jesus Cristo. Porque veja bem, quando o calo aperta, muitas vezes o nosso filho não pode nos ajudar, o nosso cônjuge não pode ajudar. Mas todos os problemas que nós enfrentamos, que é impossível que alguém nos ajude, pode ter certeza que Jesus está pronto a nos receber, está pronto a querer nos ajudar. Então é necessário nós agradarmos a Ele. Então, para nós agradarmos a Ele, eu acho que essa passagem bíblica muito bonita vai falar muito conosco nessa noite. Para nós compreendermos ela, é necessário a gente compreender o contexto dela. É o final do sermão mais lindo do Senhor, o sermão no Monte das Oliveiras, né? Esse sermão que ele ficou durante muito tempo falando com os seus discípulos, e ele, finalmente, ele fala sobre essa passagem bíblica. O subtema é o seguinte aqui de Mateus 25, o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. Então nós lemos essa passagem bíblica
E o verso 31 diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória. Existem duas vertentes acerca do tempo correto para essa passagem. Nós cremos em algo e tem alguns teólogos que creem em outro, mas isso não vale muito, assim, discussões que não vale a pena a gente adentrar. Eu creio, como dispensacionalista, que essa ocasião se ocorrerá depois dos 7 anos de tribulação, quando Jesus voltar junto com a igreja glorificada para julgar as nações da terra. Que ele há de separar as ovelhas e os bodes. Então aquelas pessoinhas que seguiram o evangelho, às vezes mesmo sem conhecer Jesus, mas seguiu fazendo a caridade, na época da tribulação cooperou com os judeus, são as nações ovelhas. E aqueles que porventura aceitaram o sinal da besta, aquelas pessoas que se corromperam na caminhada, são as pessoas que nunca fizeram nada para ninguém, é a nação bode. Então separa literalmente quem são um povo e outro povo. Isso é o juízo. Preste atenção. Aqui não precisamos levar muito em conta qual vai ser o período que isso vai acontecer, mas que eu acho que o grande âmago da questão é nós compreendermos que cada um de nós havemos de prestar conta diante de Deus. A gente viver uma vida lá vão ter, achando que tudo é muito bom, que nada vai acontecer, tome cuidado, que a prestação de contas virá sobre a nossa vida, e começará pela casa do Pai, começará pela figueira, que somos nós. Sobre cada cidadão do planeta Terra, de todas as épocas, todas que nasceram aqui nesse planeta Terra, um dia há de ser julgado por Deus. A começar nessa vida mesmo. Plantou vento, colhe tempestade. É impossível a pessoa fazer muito mal para pessoinhas que não colhem nessa própria vida aqui. Além disso, no ato da morte já acontece esse julgamento na vidinha da pessoa. É no ato da morte que ela vai para o paraíso ou vai para o Hades. Mas especificamente neste dia haverá o julgamento para as pessoas que estiverem aqui nessa terra. Então é importante a gente compreender isso. O que fez essas pessoas, o que fará que essas pessoas sejam julgadas e lançadas no inferno? E o que vai fazer essas pessoinhas, o que vai fazer a cada um de nós termos crédito no céu e sermos salvos pelo Senhor, e naquele grande dia o Senhor falar: vinde benditos do meu Pai. Olha o que está preparado para vocês. Toda passagem e parábola bíblica, a gente tem que tomar cuidado que existe algumas mensagens, não é subliminares, é algumas mensagens proféticas embutidas nela. Precisa de uma certa interpretação. Quando a palavra fala de figueira, está falando de quem? Está falando de Israel. Quando fala de água, está falando de nação. Então tem todo um simbolismo. Mas uma palavra como essa, a qual Jesus falou, não precisa de nada disso. É explícita. Não tem muito o que a gente querer falar em cima. A gente pode falar desse contexto histórico, mas é o que é. Jesus não tem curva na palavra dele. Ele fala reto. Amém? Então, através dessa mensagem, essa passagem bíblica, a qual o Senhor falou para todos nós vamos aprender então, o que nós podemos aprender através dessa passagem, que vai fazer nós agradarmos a Jesus. Quem quer agradar a Jesus, meu irmão? Em todo o tempo. Para a gente agradar a Jesus, primeiro passo, a gente tem que compreender que os valores de Jesus é diferente dos nossos valores e dos valores da nossa sociedade. Nem sempre aquilo que é evidência no mundo é evidente perante Deus. Às vezes nem sempre aquela pessoa que a gente fala: poxa, essa pessoa deve ter um crédito maravilhoso com Deus no céu. Nem sempre essa pessoinha realmente tem crédito no céu com Deus. Às vezes o que os nossos olhos estão vendo, o que nossos ouvidos estão ouvindo, que para a gente parece que é algo maravilhoso que está acontecendo no céu, não tem crédito nenhum perante Deus. Então o que se faz para o Senhor, o que se faz para a obra de Deus, o que se fazem para as pessoas, não adianta ser feita essas situações ou essas coisas, essas ações filantrópicas, se nós estamos fazendo isso para que nós venhamos ser reconhecidos ou promovidos. Não adianta você construir um grande templo e falar que aquele templo é um templo maravilhoso, que ninguém conseguiu fazer,
Ninguém conseguiu fazer aquele templo, ou aquela casa de oração, ou aquela igreja, ou aquela mesquita, mas aquela pessoinha conseguiu. Ela já está se vangloriando de algo que não tem que se vangloriar. Tem crédito para os homens? Muitas vezes tem, porque a gente vê o que é aparente. É ou não é? Vem um camarada falando, olha, eu sou um empresário fulano de tal, eu estou aqui porque eu vou construir uma sede para a Igreja Avivamento em Cristo. Nós vamos ficar felizes? Claro! Mas o que vai ser provado nessa atitude dessa pessoa perante Deus, não é o ato de fazer a nossa sede. Qual que foi a motivação que essa pessoa teve? O problema não é o fazer, o problema é como nós fazemos. O que nós queremos com isso? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes aquilo que parece ser muito bonito para Deus, Deus não tem se agradado com isso. É errado falarmos assim, a mão de Deus está aqui e não está em nenhum outro lugar. A gente está chamando a glória e o juízo de Deus para a nossa vidinha. A minha igreja é melhor que a igreja do vizinho. O Jesus daqui não é mesmo que o Jesus de lá. Tem Jesus de tudo quanto é marca, nacionalidade, tipo, de tudo quanto é jeito. Então eu aprendo que os valores do Senhor são invertidos dos nossos valores. O que agrada a Deus é a simplicidade. O que agrada a Deus é nós dobrarmos o nosso joelho, com o nosso quarto fechadinho, e orar a Deus em secreto, e Ele nos recompensará. Agradar a Deus é dobrar o nosso joelho e orar por uma pessoa que está enferma lá em outro estado. Você não tem a possibilidade financeira de viajar e pegar um carro, ou pegar um avião, ou nenhum transporte para ir visitar essa pessoa. Só que você tem a possibilidade de ligar e falar do amor de Deus para essa pessoinha e dobrar o joelho seu em secreto e falar para Deus, interceder por essa pessoa. Esses pequenos detalhes têm todo o valor perante Deus. São coisas simples que agradam o coração do Pai. Às vezes você pode até ficar assim constrangido. Ah, Senhor, mas eu queria fazer mais para Ti. Eu queria pregar para as nações. Mas às vezes seu chamado não é pregar para as nações. O seu chamado é pregar para o seu vizinho. É simples desse jeito. Os valores são invertidos, compreenda isso. Às vezes uma oferta de R$10 vale muito mais que uma oferta de 1 milhão. Depende da pessoinha que esteja dando, as condições financeiras dela, a revelação do coraçãozinho que só Deus tem, e qual a motivação dessa pessoa. Eu sou bom, os publicanos faziam isso, né? Os fariseus. Eles jejuavam, eles iam na praça todo caído, cabisbaixo. E aí fulano, por que você está aqui? Não, porque eu sou muito santo, eu estou jejuando a Deus. E o Senhor nos ensina para quando nós jejuarmos, nós lavarmos o nosso rosto, pentear o cabelo, passar um perfuminho, está bem, para que nós não venhamos agir como prosélito, né? Como religiosos. Os valores do Senhor é diferente dos nossos. Deus se agrada com essa simplicidade na caminhada. Se eu ajudo uma pessoinha que passou na minha casa precisando de um alimento, eu não preciso falar para todo mundo que naquele dia eu ajudei uma pessoa que passou em casa. Porque até inconscientemente a gente faz isso para querer crédito como as outras pessoas. As pessoas vão falar que eu sou uma pessoa muito boa, porque eu ajudei fulano. Porque eu ajudei o ciclano, então eu sou muito bom com isso. E a gente quer colocar holofotes diante de nós. Medida as devidas proporções, muitas vezes a gente é fariseu na presença de Deus. Estivestes nu e vestis-me. É simples isso. Estava com fome, me deste de comer. Amém? Então, a primeira coisa que eu compreendo, e a consciência que eu devo ter,
que os valores perante o reino de Deus são invertidos dos nossos. Entendam isso. Nem sempre aquela pessoinha que aparece na televisão se achando o homem de Deus realmente é o homem de Deus. Quem está compreendendo, meu irmão? Segunda coisa que nós devemos compreender: nós devemos aprender que Deus não tolera pessoas egoístas. Diga assim: Deus não tolera pessoas egoístas. Quando você descobre que uma pessoa é egoísta? Tem 5 pessoas dentro da casa, tem 4 bifes e um bife maior. Coloca na mesa, o camarada vai lá no bife maior. Tem 10 pessoas para comer no lar, a comida é pouca, o arroz e o feijão é pouco. Na hora dele ele enche, parece uma montanha, e não pensa no próximo. E está cheio de pessoinhas desse jeito. Pessoas que sabem que as atitudes que elas vão ter em determinadas situações vai prejudicar as outras pessoas, mas ela pensa: o que importa é eu. E quando a pessoa é um pouquinho caridosa, sou eu e minha família. O resto é resto. Infelizmente, tem muitas pessoinhas assim, e até no meio evangélico. A minha igreja está bem, os meus irmãos estão bem, o resto que se lasque. Nós não vivemos numa ilha. Cabe a nós cooperarmos com todo mundo. Cabe a nós entendermos isso. E o terrível da pessoa egoísta, que quando ela está num grau avançado do egoísmo dela, ela toma as atitudes sem perceber que está sendo egoísta. Eu andei muito de ônibus na minha vida, Deus me livrou já, graças a Deus. Andei muito de ônibus. E algumas situações, não sei se acontece hoje em dia isso, né? Mas tem lá, banco reservado. Aí senta um camarada de 18 anos de idade com fone do ouvido. E aí sobe uma senhorinha toda debilitada e fica do lado, e o camarada tá nem aí. Tiazinha já tá velha mesmo, tá com o pé na cova, deixa ela, vou dormir. Ah, fulano eu não vou pagar ele não, porque ele já tá tão bem, né? Tão abastado, então deixar de pagar ele não vai ter problema nenhum. E muitas vezes, meus irmãos, nós somos extremamente egoístas com Deus também. Às vezes nós queremos Deus só pra gente. Aí o Espírito Santo fala: pregue a mensagem para fulano de tal. Eu? Vou nada. Camarada já aprontou tanto na minha vida e eu vou pregar para essa criatura? De jeito nenhum, Jesus. Imagina ele se converte e se dá bem. Aí não é justo. Diga assim: Deus não tolera pessoas egoístas. Outra coisa que Deus não tolera: pessoas que querem levar vantagem em tudo. A lei de Gerson, não é esse? Levar vantagem em tudo. Em tudo que faz tem que sair ganhando em alguma coisa. Se não sair, se o outro lado for mais beneficiado que ele já fica emburrado, já fica emburrada. Hoje pela manhã nós tivemos uma aula maravilhosa da escola bíblica. Nós falamos sobre justiça. Nós temos que ser justos. Para a gente agradar a Deus, nós temos que ser justos. E ser justos, nem sempre a minha justiça é a justiça da outra pessoa. O parâmetro para a justiça é a palavra de Deus. Você já foi comprar alguma coisa que cobraram no valor menor e você ficou caladinho? E contou testemunho na igreja do milagre que Deus fez na sua vida? Eu já contei um episódio aqui, acho que alguns irmãos não ouviram, né? Tinha um irmão que tinha uma Kombi, meu irmão.
era pior que a chimbica, para vocês terem ideia. Kombi era ungido, óleo para tudo quanto é lado. Documento atrasado, IPVA atrasado, documento do motorista atrasado. Ele fala que ele está na avenida, daqui a pouco uma blitz à frente. O coração começa a disparar. Senhor, me perdoa, mas que este policial não me pare. Aí vai vendo. Olha o milagre que aconteceu, irmão Bruninho. O carro da frente começa a pegar fogo. E aquele alvoroço, ele passa. E ele contou isso na igreja. Como, meus irmãos? Como isso é testemunho? Isso é o testemunho, meus irmãos. Meus queridos, entenda isso. Muitas vezes ser justo na presença de Deus é cortar a nossa própria carne. Sabe o que é ser justo para os jovens? É você ir no McDonald's e na hora que forem te dar um Big Mac, coloca também mais outro Big Mac junto. E aí você abre e você fala, é Deus. Não, não é Deus não. Ô fulana, colocaram um lanche a mais aqui. E surpreenda que eu vou falar com você, é permissão de Deus sobre a vidinha de vocês para saber qual é a atitude que você vai tomar. Sabe aquela situação que você sabe que é maravilhoso, mas Deus está falando, opa, não. Você fala, mas Jesus, mas... Deus ama pessoas justas. Para a gente agradar a Deus, nós temos que ser justos. Amém? E muitas vezes, meus irmãos, a gente arruma grande desculpa de não querer ajudar ninguém, porque nós temos a vida extremamente atarefada. Ah, pastor, eu queria até ir lá na clínica de recuperação, mas eu não tenho tempo. Mas tempo para o Facebook tem. Maravilha. Curtir todo mundo, compartilhar. É 2 horas tranquilo lá no Facebook. Sabe da vida de todo mundo. Mas 2 horas para se dispor, ir lá na clínica de recuperação, para falar do amor de Cristo para os irmãozinhos e dar um abraço neles, não temos tempo para isso. A gente se justifica com o injustificável. Então a gente se justifica por não querer fazer o bem a outra pessoa, pela nossa vida corrida. Quem trabalha como autônomo é um problema sério. Aparentemente parece que a gente tem tempo para tudo, mas se a gente não nos organizarmos, a gente não tem tempo para nada. É muito complicado. Eu já trabalhei CLT, trabalhei direitinho com a carteira assinada e hoje eu sou empresário já há algum tempo. Eu sei como para administrar o nosso tempo é difícil. E se eu não administrar o meu tempo para ter uma intimidade com Deus, de eu fazer o pastoreio, ajudar pessoas, eu tenho a justificativa então, eu trabalho muito, não dá. Existem pessoinhas que eu compreendo que o trabalho é um trabalho terrível. Trabalha de segunda a segunda, das 8 às 10 da noite. E aí, pastor? Ore a Deus. Se tu tem no coração a vontade de anunciar o reino de Deus e ajudar pessoinhas, Deus vai te dar um emprego muito melhor, você ganhando mais. É questão de compromisso com Deus. É questão do Senhor ver a sinceridade no vosso coração. Sabe com que Deus se agrada, meus irmãos? De pessoas que são voluntárias, pessoas solidárias, simples, pessoas que têm a disposição e o ânimo em ajudar sem querer nada em troca. Amém? A
sua vida tem que ser um proclamar do reino de Deus. Você não precisa falar do evangelho com os lábios, quando assim não der, mas que sua vida seja uma atitude que demonstre que você é servo e serva de Deus. Você não pode se manter numa situação à parte daquilo que você vivencia. Você não pode ver ser um amigo seu passando por uma dificuldade emocional e você não ir acolher essa pessoa com um abraço, com um beijo no rosto, com companheirismo. A maioria das vezes não é dinheiro, meu irmão. A maioria das vezes é uma palavra amiga. Sabe o que acontece? É que nós vivemos tanto tempo envolvido no nosso próprio problema, no nosso próprio egoísmo, na nossa própria autoexistência, que nós se esquecemos de todo mundo. E é uma das armadilhas de Satanás muitas vezes, é aprisionar a pessoa naquele problema dela, para que ela não enxergue nada lá fora. Aí aquela mentira de Satanás: poxa, se minha vida não está muito bem, como eu vou ajudar os outros? Quando eu estava com chimbique e não tinha dinheiro para pôr gasolina, situação financeira terrível, eu nunca deixei de pastorear. E nunca deixei de orar por irmãos que estavam sendo abençoados e aconselhar pessoas que precisavam de um conselho. Então não é você resolver o seu problema para você ser voluntário para o reino de Deus e ajudar pessoas. É decisão dentro do coração. Eu decido. A partir do momento que eu decido, eu ajudo. Como? De N formas possíveis. Porque quando a gente voluntaria no nosso coração em fazer desse jeito, Deus prepara pessoas para nós abençoarmos. Amém? Outra. Abra comigo em Mateus capítulo número 6, verso de número 3. Diz assim: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Para nós agradarmos a Deus, é necessário que a nossa ajuda seja feita em secreto. É claro que em algumas situações, inevitavelmente as pessoas vão saber que você ajudou, mas na maioria delas, quando há possibilidade, e isso requer o segredo somente da tua parte, que assim o faça. Não importa a quantidade e a benfeitoria que você fez, se mantém secreta entre você e Deus. O que fizeres à mão esquerda, que a direita não precise ficar sabendo. Ó, que grau de segredo o Senhor quer que tenhamos. Quantas vezes o Senhor curou pessoas e fala assim, ó, vai, mas não fale para ninguém, fique em secreto, fique contigo. Não só temos que ter a voluntariedade em ajudar, como nós temos que guardar segredo também. Amém? O que vale, meus queridos, não é ter crédito com homens, mas é nós termos créditos com Deus. Você pode querer ter crédito com o pastor, e é claro, se você se dedicar a sua vida a Deus, ter uma vida compromissada com Deus, automaticamente você vai estar agradando o pastor. Mas não precisa colocar um estandarte na frente de ninguém para falar que você é mais ou menos do que ninguém. Vocês estão compreendendo? Amém? Os verdadeiros justos de Deus, os verdadeiras pessoinhas que têm um grande crédito no céu, são aqueles que não aparecem na mídia, são aqueles que muitas vezes não têm nem oportunidade dentro de uma casa de oração, mas são pessoinhas que têm os joelhos machucados de tanto orar por pessoinhas. São pessoas que dedicam a sua vida em prol de ajudar uma pessoa dependente em drogas, que não vai ter holofote nenhum e nem recompensa nenhuma para aquela pessoinha aqui na terra, mas tem uma recompensa maravilhosa no céu. Os justos e os valentes de Deus são aqueles que muitas vezes estão fora do nosso olhar. Existe um trabalho muito bonito que se chama Médicos Sem Fronteiras. São médicos que largaram o seu consultório,
largaram a sua vida estável e vão a campo, em lugares remotos de todo o mundo, para exercer a profissão de medicina. Algumas dezenas de médicos estão morrendo na África devido ao vírus Ebola. Eles não têm a fama do Neymar. Não tem. Eles não têm o que Neymar ganha. Não estou criticando o Neymar, não é isso. Só para vocês compararem a isso. São pessoinhas que se dedicam a sua vida até lá. E foram entrevistar um desses médicos, perguntando se ele não tinha medo de estar no local que estava tendo esse surto terrível com esse vírus Ebola, e se transmite pelo ar esse vírus. É uma febre hemorrágica que 80% das pessoas que pegam morrem. Ele fala, não, só o fato de eu ter a possibilidade de ajudar pessoas, eu já estou feliz com isso. Pessoas como essa têm um crédito maravilhoso no céu. Tem um trabalho que eu gosto muito, trabalho que eu creio que no tempo certo de Deus eu vou estar podendo me dedicar muito mais, que se chama Caminho das Nações, Caminho Nações. Esse Caminho Nações, eles trabalham na Nigéria, em outro país da África, no Senegal. Eles têm 2 orfanatos e com muito suor para conseguir o sustento. Os irmãos que dirigem são pessoas que têm uns trabalhos, um é professor, o outro tem um trabalho também numa empresa, e que dedicam parte do seu tempo para ajudar essas pessoinhas. E é um trabalho lindo, que não tem evidência para aparecer numa mídia global. Ah, pastor, mas é o seguinte, o senhor está falando aí, mas a Globo está fazendo agora o Criança. Ótimo, excelente, eu acho que tem que arrecadar milhões com isso, não vejo problema nisso. Mas qual a intenção da Globo em fazer isso? Vocês têm ideia de quanto desse valor, o valor que eles têm televisivo, quanto que é abatido no imposto de renda e nos impostos da Globo? Sabe quanto dinheiro a Globo já recebeu do governo? Então é um jogo de interesse. Tem artistas que ali estão, que estão pelas crianças? Claro que tem. Mas a grande maioria está ali para aparecer. Eu amo as crianças. Gosto muito do Pelé, até porque jogou no meu time e ganhou um monte de título. Mas infelizmente é um hipócrita. Quando fez o 1000º gol, eu peço pelas criancinhas do Brasil. Vamos ajudar e salvar nossas crianças. A filha dele morreu alguns anos atrás sem ele reconhecer ela como filha. E tem os netinhos dele que ele não quer saber dos netos. É hipocrisia perante Deus. Com Deus é claro, é no preto, no branco. Não tem como esconder de Deus, meu irmão. Amém? Nós vamos ver um vídeo agora. O vídeo lá desse trabalho da missão. Pessoal, aqui na Nigéria a gente convive com o fenômeno das crianças bruxas. Muita gente que nos acompanha já sabe do que se trata, mas muita gente chegando ainda não sabe. Mesmo a gente já está exausto de conceituar e falar a respeito. Mas trata-se do fato da suspeita de que algumas crianças carreguem um mau olhado capaz de impor prejuízo à vida dos adultos que estão ao redor dela. Basta um ato psíquico de vontade maligna e aí a vida do adulto pode se pôr a perder e ele se lasca todo por causa de uma criança possessa desse espírito. É assim que eles julgam que a coisa funciona. E nós temos aqui um orfanato
de acolhimento daquelas que, no meio da nossa pregação, que previne a superstição mediante a conversão ao amor de Deus, a gente encontrou uma moçada. E esse grupo foi crescendo, porque eram crianças abandonadas, feridas, rasgadas, óleo quente na cara, cortadas, submetidas a sessões de tortura para confessar a bruxificação, que é bruxo. E as crianças confessavam, intimidadas, acuadas, elas confessavam. Daí a gente precisava de um espaço para colocar nossas crianças. E então o que aconteceu foi que esse lugar nos foi oferecido. Esse lugar é um condomínio, todas elas cabem aqui e muitas outras podem vir a chegar. Esse lugar é um espaço amplo, maravilhoso, nos custou uma locação de R$23 mil ano. E nós não sabíamos de onde tirar o dinheiro. Colocamos as fotos no Facebook e daí começou um compartilhamento e as pessoas ali nos comentários foram dizendo uma para as outras. Quanto precisa, como a gente pode fazer, onde deposita. E não demorou, quero agradecer todo mundo, a gente conseguiu esse lugar. Com dinheiro na mão, o proprietário se recusava a alugá-lo. Agora preste atenção nessa história. O proprietário, Mr. Robert, não queria alugar porque dizia ter outros locatários interessados. Mas quando a gente trouxe o dinheiro, nós subimos para o primeiro lugar. Mas ele disse para o Leonardo, mas do que se trata o uso da casa? É um centro de acolhimento infantil. Acolhimento de crianças? Sim, de que tipo de crianças? E o Leonardo falou, mas como assim? Tem tipo de criança? Tem horas. Tem criança normal e tem criança bruxa. Daí foi que o Leonardo conversou muito com ele. Ele disse, eu não quero receber no meu espaço, no meu terreno, crianças bruxas. Dado essa cultura. Conversando com ele, o Leonardo conseguiu que ele ganhasse a consciência de uma interpretação diferente, que mistura cultura e religião, mas que, deixando isso de lado, pudesse abraçar a fé simples, que trata a criança como criança, herdeira do reino de Deus. Ninguém entra no reino se não for como uma criança. E aqui na região já tem uma suspeita de que esse lugar é acolhedor de crianças do mal. 2 dos nossos meninos foram buscar água num poço e alguém do outro lado da rua gritou contra eles, bruxos! Eles revidaram, não aceitam mais. Não somos, e bruxo é a senhora sua mãe, e desse jeito. Nosso segurança se interpôs entre eles e os trouxe de volta. O bairro sabe, o vilarejo sabe. E agora, como tudo que está ruim pode ficar pior, Mr. Robert, o locador do espaço para o orfanato que recolhe crianças bruxas, morreu. Ele morreu aos 50 anos de idade. Entrou com o carro debaixo do próprio caminhão. Na rodovia, seguindo o seu caminhoneiro, o caminhão brecou com tudo. E ele enfiou o carro embaixo e teve morte instantânea. Daí que a gente perdeu um amigão. Eu gravo esse vídeo em homenagem a ele, pedindo que Deus console a família dele. Faz muito pouco tempo. Inclusive a gente não sabe qual será o destino do próprio espaço nesse sentido, mas estamos tranquilos. Está tudo na mão de Deus. Eventualmente agora a morte dele será interpretada como alguém que, tendo se metido com crianças bruxas, recebeu agora da parte de Deus esse tipo de castigo. E se até você está pensativo quanto à coincidência de fatos, imagine o povo daqui. Então está aqui um trabalho muito sério de pessoas muito corretas, um trabalho extremamente benéfico para o reino de Deus. O trabalho todos aqueles que têm um pouquinho de compaixão, sinta a voluntariedade em ajudar, mas trabalho como esse existem outros também.
E a pergunta é o que nós temos feito da nossa vida, né? Como a gente tem caminhado com Deus, o que a gente tem feito para caminhar com Deus. A gente está tão preocupado no que Deus pode nos dar, que a gente se esquece disso. Que existem pessoinhas lá na África, que são declaradas bruxas quando pequena, e eu vi algumas cenas e fotos de crianças que foram torturadas. É horrível, meus irmãos. No Iraque agora, existe uma minoria muçulmana, minoria não, é a maioria, radicais, que eles estão indo de cidade em cidade, forçando as pessoas a se converterem ao Islã. Qualquer outra religião que não seja o Islã, caso a pessoa não confesse que Maomé é o Senhor, são dizimadas. Ontem eles chegaram numa cidade e mataram mais de 800 pessoas. No Senegal, onde a missão Caminho das Nações tem outra orfanato, lá é diferente. Lá são criancinhas que são abandonadas pelos pais e vão para os seus donos. E eles têm que mendigar o dia inteiro para levar o dinheiro para o seu dono à noite. E à noite eles dormem numa cela fechada, como um animal. E nós preocupados se Deus vai dar um carro melhor ou não para a gente. Não é isso? Eu quero que vocês entendam que ajudar não é uma opção, é um dever de todos aqueles que se dizem servos de Deus. Às vezes você não tem condição de ajudar um trabalho como esse, mas você tem condição de ajudar a clínica de recuperação. Você tem a condição de ajudar com o hot dog. E é interessante que as pessoas mais humildes dessa casa de oração que têm ajudado com o hot dog. Não precisa muito, falta atitude para a gente. Pastor, e se eu decidir então que eu não quero ajudar, eu quero servir a Deus, eu quero sentar no meu banquinho, eu não quero fazer nada para o reino de Deus, eu quero só ouvir a palavra e me alimentar dela. E aí? É uma opção que você tem. Só que essa opção pode ser a pior. Por quê? Nós lemos isso e vamos ler de novo. Mateus 25, 41 a 46. (41) em diante diz assim: Então dirá também aos que estiverem à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos ou não fizestes a mim, irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Viveram uma vida, não levando em consideração que servo de Deus tem que amar o próximo e ajudar as pessoas, é correr o grande risco de não ser salvo pelo Senhor. Diga assim: ajudar as pessoas não é uma opção, é um mandamento. É um mandamento. Meus irmãos, haverá o dia da prestação de contas com o Senhor. Ele não vai nos perguntar quanto que nós conseguimos juntar de dinheiro na nossa conta bancária. Deus, ele não vai perguntar para nós o que nós éramos na sociedade, engenheiro, advogado, empresário. Deus não vai nos perguntar qual o carro que nós tínhamos, se era um carro do ano. O que Deus vai perguntar, e a prestação de conta que nós teremos perante Deus, é o quanto nós fizemos para o reino dele, para ajudar os irmãos. E esse dia chega muito mais rápido do que nós imaginamos. Muitas vezes a gente protela em querer fazer o bem.
Ah não, quando eu tiver melhor eu faço. Quando acontecer tal coisa aí eu faço. E a gente sempre fica protelando em querer fazer o bem para as outras pessoas. Será que Deus não permite muitas vezes a situação difícil na sua vida para você despertar desse sono? Será que Deus não permite muitas vezes você passar por esse problema tão difícil para que você tome a decisão em querer ajudar? Quantas pessoinhas que têm o ministério pastoral ou da palavra e têm enterrado esse talento? Quantas pessoas que têm o dom da palavra, que pode libertar multidões com a palavra de Deus e têm enterrado o seu talento e fala, não, quando eu me formar eu prego a palavra, quando eu conseguir vencer na minha vida financeira, aí eu vou me dedicar ao reino de Deus. Quantos de nós temos feito isso, infelizmente? Quantos de nós temos praticado dessa forma? E eu entendo também através dessa mensagem que o Senhor, Ele não aparece diante de nós com as suas vestes resplandecentes, com a coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nem com as vestes salpicadas de sangue, mas Ele nos apresenta a nós todos os dias através de um mendigo de rua. Ele nos apresenta para nós cearmos com Ele, como uma pessoa enferma que está precisando da nossa ajuda, com um casal que está com um problema dificílimo dentro do casamento e Deus lhe chama para você fazer parte do reino do Pai para ajudar essa pessoinha. Deus apresenta muitas vezes diante de ti com um viciado em drogas, falando que precisa da tua ajuda. Deus tem batido na tua casa e falado, eu preciso de pão, eu preciso de uma vestimenta, eu preciso de um abraço. Só que nós estamos tão envolvidos nos nossos problemas. A gente está tão envolvido no nosso querer, que a gente tem se esquecido de receber Jesus na nossa casa. Que essa palavra possa falar com cada um de nós. Que a gente tenha se despertar todos os dias e não se esqueçamos disso, porque a palavra nos diz, e ela é verdadeira nisso, que a nossa vida é como um vapor de fumaça. Se uma semana atrás falasse para Eduardo Campos que ele morreria nessa semana, certamente ele ia dar risada. Triste a morte dele. Ver a família linda que ele tem chorando. Eu e você, nós não temos marcado qual o dia da nossa morte. O dia da prestação de contas com Deus. Aos irmãos que têm um chamado na obra de Deus, eu fico angustiado quando eu vejo o desleixo e relaxo, porque eu sei que almas vão perecer devido a isso. A maior honra que tem de um ser humano é ser chamado pelo Senhor para fazer a obra dele. Não tem honra maior. Não tem honra maior. Se coloque em pé nesse instante. Amém? Hoje é dia de nós refletirmos de como temos agido na nossa vida. Se a gente tem sido egoístas, se muitas vezes a gente tem afogado as mágoas só nos nossos problemas, se a gente está sendo extremamente materialista, ou se fazemos algo é para que nós venhamos mostrar para todo mundo que nós somos bons. Como tem sido a nossa vida perante Deus? O dia da prestação de contas virá, meu irmão. E eu não quero chegar perante Deus e apresentar as obras da minha mão, mas obras como palha ou feno. Eu não quero me justificar diante do Eterno, falando que não deu, não dava. Lá não vai ter justificativa. Lá não vai ter o por Senhor é que, não vai ter o que diante de Deus. E sabe qual é o dia de você fazer o que Deus quer? O dia se chama hoje. Não arruma desculpa perante Deus. Não arruma desculpa perante Deus. Coloque a mão no seu coração. Os irmãos que estão em casa, coloque a mão no seu coração também. Eterno Deus e amado Pai,
Eu sei que essa palavra verdadeira falou com cada um de nós. E o meu desejo é que seu Santo Espírito venha nos convencer, meu Pai, onde nós estamos errando, quais as atitudes que nós estamos fazendo que tem desagradado ao Senhor, pois nós queremos agradar a Ti, Senhor. Nós aprendemos nessa noite que a voluntariedade em ajudar, manter em secreto aquilo que nós fazemos ao nosso próximo e dedicar a nossa vida em prol das outras, é o caminho de nós agradarmos ao Senhor. Pai, então arranque do nosso coração tudo aquilo que não procede de Ti. Arranca da nossa mente, meu Pai, toda mentira de Satanás falando que nós não vamos conseguir ajudar. Mentira do inimigo falando que eu tenho que passar por essa fase para ajudar. Não, é mentira. O dia para nós fazermos a Sua vontade se chama hoje. Hoje. Que nós sejamos uma igreja, meu Pai, que não seja hipócrita, que prega uma coisa, mas não vive, mas que sejamos, meu Pai querido, uma igreja, uma casa de oração, que anuncia o Seu Evangelho e vive o Teu Evangelho. Que cada vidinha que escutou essa palavra, que há de escutar essa palavra, possa ser transformada por Ti, Senhor. Nós queremos que o Senhor use a nossa vida, nós queremos parar de ser egoístas diante de Ti, ser crianças mimadas na Tua presença, pois como o nosso querido irmão Paulo falou, que a Tua graça nos basta, que fazer, meu Pai, que fizer a nossa mão esquerda, que a direita não precise ficar sabendo, que tenhamos dedicação na Tua obra e no Teu reino, para fazer com excelência, pois Tu tens sido um Deus excelente conosco. É que eu te peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, Senhor. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus.